Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Nossa irmã Marlene, que providencialmente ficou boa na rotina para conduzir nosso culto hoje, nos convidou a refletir sobre a providência divina nesta manhã. Ela nos trouxe esse tema da providência divina dentro desses textos que já foram lidos. O texto que se refere aos relatos sobre José do Egito, o Salmo, e o Evangelho de hoje, que daqui a pouco nós vamos ler, dentro desse contexto da providência, mas os irmãos já podem deixar aí aberto. É Mateus 15, de 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. A providência divina. Antes de entrar no texto sobre José, é importante, irmãos e irmãs, que é um texto que fala da providência mudando o curso da história, surpreendendo a história de José. Mas antes de chegar lá, lembrarmos que a providência divina é cotidiana. A providência divina não cessa. Como falava o salmo que lemos aqui na devocional, o sol se levanta, porque o amor de Deus dura para sempre. O ar que respiramos, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. O chão que nos sustenta, porque o amor de Deus dura para sempre. A água que nos sacia, o alimento de cada dia, porque o amor de Deus dura para sempre. As pessoas que encontramos e que tanto nos ensinam ou nos desafiam, ou podemos na vida delas ser bênção, é providência divina, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, primeiro chamar a atenção que a providência de Deus, a providência divina não é pontual. Ela não se dá apenas em momentos inesperados ou em situações grandiosas ou em eventos que não esperávamos que teria aquele desfecho. A providência de Deus é a cada instante das nossas vidas. A providência de Deus não cessa. A providência de Deus ela agita a graça a cada instante de nossas vidas, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós não teremos como calcular, nem como construir, nem como projetar ou fazer acontecer o milagre da vida, o milagre do sol que se levanta a cada dia. Qual o império humano teria condição de fazer o sol se levantar um dia sequer? Nem. Sem sol não tem vida, sem sol não tem alimento, sem sol não tem nada. E a cada dia esse milagre se renova, como expressão também cotidiana do cuidado, da misericórdia, do amor de Deus, não só conosco, seres humanos, mas com a vida. Então a providência de Deus não cessa, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas a providência divina também nos surpreende, a graça de Deus nos surpreende, porque a providência às vezes muda o curso da história, muda a nossa sorte, como diz o salmista, ali no contexto do exílio babilônico, que era um momento que o povo não via perspectiva. 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, o povo de Israel, cativo na Babilônia, não tinha perspectiva, sendo escravizado, explorado, maltratado. E ali não tinha horizonte de sair daquela situação. Mas Deus operou, levantou Ciro, ungido, como diz Isaías, e mudou o curso da história, libertou o povo e fez com que o povo pudesse voltar para a sua terra. E aí o salmista exclama, que Deus mudou a sorte de Sião. Quando Javé mudou a sorte de Sião, parecíamos sonhar, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canções. Até os outros povos dizem como Deus foi bom com eles. Javé foi bom para o povo, aquele povo que saiu andando e chorando ao levar a semente, mas ao regressar voltou cantando, trazendo os seus molhos. É a providência de Deus que surpreende no curso da história. E essa foi a experiência de José. Os relatos
são um exemplo extraordinário dessa providência que transforma o mal em bem, que transforma a maldição em bênção. E a história de José, lá no contexto do Egito, é exemplar nesse sentido, né? Os irmãos recordam, José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, foi levado para o Egito, lá já como escravo ainda foi preso, depois de ter ido trabalhar para o Potifar, que era uma liderança importante, religiosa, política. Mesmo assim, a esposa do Potifar, lembrando um pouco, se interessou por José. Diz o texto, os olhos dela ficaram caídos em José. Diz o texto que José era um homem bonito, simpático. E a mulher do Potifar se interessou por José e fez de tudo para que José ficasse com ela. Mas José, em fidelidade a Deus primeiro, como ele disse, eu não posso trair em meu lugar o teu Deus que me trouxe aqui. Ele resistiu e não teve nada com ela. Não é? Só que por conta disso, de forma vingativa, ela armou a situação para incriminar José. Né? Tentou armar uma situação e ele ficou com as roupas ali e tudo mais, e disse que José tinha atacado. E por isso José foi preso justamente, né? Além de escravizado, foi prisioneiro. Mas a mão de Deus nunca deixou José. Com toda essa maldade feita com ele, com toda essa injustiça, com os irmãos tendo vendido, com tido esse lugar do escravo, mesmo tendo sido preso, a mão de Deus estava ali, transformando o mal em bem. E aí José, sendo fiel a Deus, um dado importante. Nós precisamos, para estarmos abertos à providência de Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus. É a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa fidelidade que abre as portas da nossa vida para que a providência transforme o mal em bem. Então José foi fiel quando não traiu o seu chefe com a esposa dele, foi fiel na prisão. E mesmo sendo prejudicado, ele se dispôs a ser bênção, ajudou a administrar dentro e tudo mais, e começou a colocar os seus dons, que ele tinha o dom de interpretar as ações, a serviço do bem do outro. E foi assim que, num dado momento, o próprio Potifar o convidou para interpretar um sonho que ninguém conseguia interpretar, que é aquele famoso sonho das 7 vacas magras, depois as 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, que ninguém conseguia interpretar, e José interpretou já nesse processo que a providência de Deus transforma o mal em bem, e mesmo aquele homem tão injustiçado, maltratado, em bênção para as pessoas que estavam ao seu redor. E a interpretação de José foi que seriam 7 anos de carestia, de fome, naquele pedaço do mundo. Primeiro, 7 anos de bonança, de fartura, e depois viriam 7 anos de fome, de escassez, em que ia faltar as pessoas comer. E aí José dá as orientações, porque ele também era um bom administrador. Mas por isso é necessário que você escolha alguém de confiança para administrar esses 7 anos de fartura. Enquanto isso, nós vamos guardar uma porção todo o período, para que quando chegue os 7 anos de fome, tenha o necessário para que os povos, o povo egípcio e também as vizinhanças possam passar por esse tempo de seca, tendo o que se alimentar. E o Potifar disse: esse homem de confiança é você. Chamou José para ser o administrador do Egito. E é dessa forma que José passou por esse processo de sendo atingido com tanta maldade, Deus operar para transformar o mal em bem. E foi assim que ele administrou aquela situação. E o povo do Egito hoje passava por aquele momento sem morrer de fome. E não só o povo do Egito, como os povos vizinhos, inclusive a família dele, os irmãos que o prejudicaram e o foram procurar, como disse o texto que foi lido há pouco. Bonito também que José ensina com seu exemplo que a providência de Deus requer de nós fidelidade para abrirmos a porta da nossa vida. A providência de Deus muitas vezes nos convida à previdência. Por isso que ele convida
aguardar durante 7 anos. Isso é previdência, isso é prevenção. A providência de Deus não nos chama a sermos irresponsáveis, descuidados, fazermos as coisas de qualquer jeito porque Deus resolverá por nós. Tem uma parte que é nossa, e é essa parte da previdência, do cuidado, da precaução, do administrar bem os dons que Deus nos concede. E foi assim que José conduziu aquele povo a ultrapassar aquela situação de fome e de miséria, alcançar o povo egípcio, alcançar os povos que estavam ao redor e alcançar a própria família, que tinha prejudicado de maneira tão vil. E quando se encontra com a própria família, como diz o texto, José, mais adiante, diz: quem sou eu? Eu sou Deus para me colocar no tribunal da história? Ele vai dizer isso. Diante dos irmãos que o prejudicaram, que o venderam como escravo, poderia ter sido morto, inclusive. Quando ele se encontra com os irmãos, ele diz, isso já no capítulo 50, não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus o transformou em bem. Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus o transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje: salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e lhes falou afetuosamente. Expressão da fidelidade de José ao seu Deus, um Deus misericordioso, um Deus que colocou José não para ser o tribunal que condenaria os seus, mas que seria bênção para os egípcios, para os povos vizinhos e também para a sua própria família que o prejudicou, estabelecendo esse momento de reconciliação e de comunhão. A providência de Deus transforma o mal em bem. E, irmãos e irmãs, a expressão maior da providência de Deus nas nossas vidas é Jesus Cristo. Jesus é a expressão maior dessa providência. Aquele que o Pai deu o seu Filho, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a expressão maior da providência de Deus para nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é aquele que nos convida a uma vida em abundância, a uma vida plena e a vida eterna. Jesus é a expressão maior da providência de Deus. E dentre tantos exemplos que nós poderíamos dar, tem esse do texto de hoje do Evangelho, que falei mais cedo, que é Mateus 15, de 21 a 28, que diz assim: Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé, seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Amém. Esse é Jesus, providência maior de Deus nas nossas vidas. Jesus, como refletimos antes, além de trazer cura e salvação,
trouxe cura para a filha dessa mulher cananeia, ele trouxe algo muito profundo, que é romper com os preconceitos de seu tempo. Einstein dizia que é mais fácil fracionar um átomo que romper o preconceito humano. É um exemplo. Mateus, como nós temos visto nas aulas, foi um evangelho escrito principalmente para os judeus. Por isso que em muitas passagens, além das referências ao Antigo Testamento, em algumas passagens a gente encontra aí um certo sentido de preferência. Ali está implícito de algum modo uma certa preferência pelos judeus, como se os judeus fossem os primeiros da fila, digamos assim. Mas mesmo nesse texto escrito para judeus, em que muitas vezes há uma certa predileção ali pelos judeus de forma implícita, neste evangelho Jesus dá esse exemplo extraordinário, esse exemplo fantástico, em que ele mesmo dá exemplo de não se ater ao seu preconceito, mas mudar de posição. Que exemplo extraordinário de Jesus. Ele dá exemplo de mudança de posicionamento, de não ficar preso aos seus preconceitos, mas se deixar transformar no encontro com o outro a partir do amor de Deus que nos habita. Por isso que no primeiro momento Jesus, diante da mulher cananeia, estrangeira e mulher ainda por cima, que nós sempre lembramos que eram consideradas inferiores naquele tempo de Jesus. Infelizmente até hoje muitos preconceitos contra a mulher, muitas vezes colocadas em segundo plano, agredidas e assim por diante. E aí Jesus, diante dessa mulher cananeia, no contexto do Evangelho de Mateus, em que os judeus têm uma certa preferência a princípio, Jesus se comporta primeiro como judeu, quando ele diz. Primeiro, é importante perceber o que os discípulos disseram a ele. Primeiro a mulher diz: tem piedade de mim, minha filha está sendo provavelmente dominada pelo demônio. A mulher chega com aquele clamor, e o que é que os discípulos falam? Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Essa era a visão daquele tempo. A visão dos judeus naquela época, dos homens então, era essa. Era uma mulher importunando. Manda essa mulher embora. E além de mulher cananeia, estrangeira, nos importunando: Senhor, a gente não tem tempo a perder, manda essa mulher embora. E Jesus, no primeiro momento, age como judeu, quando ele diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. A perspectiva de Mateus, referência dos judeus, somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, corajosamente, com sua perseverança, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda. E aí Jesus, mais uma vez, a partir do ponto de vista dos judeus, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Está falando da mulher também. E a mulher, mais uma vez, corajosamente, pedagogicamente, diz a Jesus: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus irmãos. Diante disso vem Jesus e mostra por que ele era filho do homem. Mostra que ele não era apenas um mestre judeu. Ele mostra também a radicalidade que ele trouxe para nós. Mesmo com todo aquele condicionamento judaico, diante daquela mulher, diante daquele clamor, e essa é a mensagem profunda de Jesus. Diante dos clamores, caem os dogmas. Diante dos clamores humanos, dos sofrimentos humanos, caem o que a gente às vezes acha que é verdadeiro no abrimão, como faziam os fariseus com a lei. Diante do sofrimento humano, nós precisamos nos converter ao amor de Deus, inclusive rompendo com os preconceitos que estão arraigados em nós. E aí Jesus, enfim, diz, mudando de posição: mulher, é grande a sua fé, reconhece a fé daquela mulher, seja feito como você quer. E nesse momento, a filha dela ficou curada. Jesus nos ensinando com a sua própria experiência, com o seu próprio exemplo, que nele nós não podemos ficar presos aos nossos preconceitos,
mas a partir da experiência, do clamor, da compaixão, nós somos chamados, convocados a abandonar nossos preconceitos e agir como Ele agiu, reconhecendo a fé daquela mulher, acolhendo aquela mulher e sendo instrumento para que a fé daquela mulher curasse a sua vida, instrumento de cura e salvação. Então, irmãos e irmãs, possamos acolher esses textos, gratidão pela providência cotidiana de Deus, gratidão e louvor, que a cada dia, a cada manhã, se renovam as misericórdias de Deus por nós, e elas são infinitas, e é por isso que a cada manhã estamos de pé para mais uma batalha. Acolhermos também esse sentido da providência de Deus e confiarmos na providência de Deus diante de situações que parecem sem saída, em que parece que o mal fechou todas as portas e o mal vai prevalecer. A providência de Deus transforma o mal em bem e faz com que o amor vença o ódio, que a comunhão vença o ódio, que a reconciliação vença os conflitos, que a paz e a justiça em algum momento prevaleçam. Então, a providência de Deus que transforma o mal em bem, como aconteceu com José, continua agindo nas nossas vidas. E por isso podemos continuar confiando nessa providência, que no seu tempo também nos faz encher a nossa boca de riso e a nossa língua de canções, mudando a sorte quando ela parece sem saída, sem solução. E acolhemos também a providência de Deus na sua expressão maior, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus que veio, deu a sua vida. Como termina o Evangelho de Mateus, gosto muito dessa forma que Mateus termina o seu Evangelho, quando ele diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Essa é a providência maior, a presença de Jesus conosco todos os dias. Emmanuel, Deus conosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém.